nome é Rosa Helena Nogueira. Tenho 54 anos. Sou viúva. E, aqui na Serra do Calvário, isso já é o bastante para que as pessoas achem que sabem tudo sobre mim. Durante muitos anos, eu fui alguém. Fui chamada de mulher direita, de esposa dedicada, de gente trabalhadora. Hoje, sou apenas um nome sussurrado nas esquinas, repetido em vozes baixas, sempre acompanhado de olhares que desviam rápido demais. Dizem que eu mudei, dizem que enlouqueci, dizem que mereci o que me aconteceu. Ninguém nunca perguntou o que eu vivi. Neste lugar pequeno, onde todos se conhecem, o silêncio pesa mais que a verdade. As histórias correm mais rápido que o vento entre as montanhas, mas nenhuma delas carrega a minha voz. Aqui, não importa o que seja real, importa o que parece conveniente acreditar. Eu não estou contando isso para pedir perdão, nem para implorar compreensão. Estou falando porque cansei de ser enterrada viva pelas versões dos outros. Porque existe um limite para engolir humilhação calada. E porque, se eu não falar agora, minha história vai morrer comigo, distorcida, suja, incompleta. Quando meu marido morreu, algo em mim também foi levado embora. Não foi só o amor, foi o respeito das pessoas. A proteção invisível que uma mulher tem quando ainda pertence a alguém. A partir dali, cada passo meu passou a ser observado. Cada decisão julgada. Cada silêncio interpretado como culpa. A Serra do Calvário nunca esquece. Ela observa, guarda segredos, cobra dívidas antigas. E eu aprendi isso da forma mais dura possível. O que aconteceu depois não foi um acidente, nem obra do acaso. Foi o resultado de anos de desprezo, inveja e conveniência alheia. Tudo se acumulando até transbordar. Talvez, quando você terminar de ouvir tudo, ainda não goste de mim, mas vai entender por que cheguei até aqui. Porque esta confissão não começa no dia em que perdi tudo. Começa muito antes, quando deixei de ser vista como gente e passei a ser apenas um rumor. Antes de virar comentário sussurrado, antes de ser apontada como problema, eu tive uma vida simples, não fácil, simples. E, para quem nasceu e cresceu na Serra do Calvário, isso sempre foi motivo de orgulho. Comecei cedo na roça, com as mãos pequenas, segurando enxada maior que o corpo. Aprendi a respeitar a terra, porque dela vinha o pouco que nos mantinha de pé. Mais tarde, fiz de tudo um pouco. Lavei roupa para fora. Trabalhei como diarista. Ajudei em colheitas alheias. Nunca escolhi serviço pelo peso, mas pela honestidade. O cansaço era grande, mas a consciência sempre dormia tranquila. Depois conheci João Batista, homem quieto, trabalhador, desses que falam pouco e cumprem muito. Casamos, sem festa grande, sem promessa exagerada. Construímos a vida no ritmo possível, devagar, com esforço, mas juntos. Quando apareceu a chance de trabalhar no armazém da vila, aceitei. Vender mantimentos, anotar fiado, ouvir as histórias dos outros. Ali, aprendi que confiança vale mais que dinheiro. A morte de João veio
sem aviso. Como costumam vir as piores. Um mal súbito, no meio do trabalho. Não houve despedida, nem última palavra. Só o corpo frio e a sensação de que o chão tinha desaparecido sob meus pés. Enterrei meu marido e, junto com ele, enterrei também uma parte de mim que nunca mais voltou. Depois disso, vieram as contas, as dívidas, os dias longos demais e as noites silenciosas demais. A solidão não grita, ela pesa. Mesmo assim, nunca deixei de honrar o nome que carregava. Paguei o que pude, renegociei o que deu, trabalhei em dobro quando foi preciso. Nunca me escondi, nunca pedi pena. Na comunidade, ainda me viam como alguém de confiança. A mulher que ajudava, vizinho doente, que cuidava de criança alheia, que dividia o pouco que tinha, sem fazer pergunta. Eu acreditava que isso bastava, que dignidade era um escudo invisível. Mas o tempo me ensinou algo duro. Respeito pode ser frágil quando uma mulher fica sozinha demais e tudo aquilo que construí com trabalho e silêncio seria colocado em dúvida quando menos esperei. Foi ali, naquela vida, aparentemente firme, que começou a rachadura, invisível no início, o bastante para, mais tarde, fazer tudo desmoronar. Eu sempre achei que o pior já tinha passado. No dia em que enterrei João, eu estava errada. Há dores que só aparecem quando a gente ainda está viva e cercada de gente. Foi numa manhã comum, daquelas em que o sino da igreja toca igual a todos os outros dias, que tudo começou a mudar. O dinheiro da festa da padroeira havia desaparecido. Um valor guardado com cuidado, arrecadado de porta em porta, confiado às mãos certas. Ou pelo menos era o que todos acreditavam. Eu estava no armazém, quando senti o ar ficar pesado. As conversas cessaram. Os olhares começaram a me seguir. Ninguém disse nada, mas eu conhecia aquele silêncio. Era o mesmo que antecede uma tempestade. À tarde, o nome foi dito em voz alta, o meu, e quem o pronunciou foi Dona Eulália, mulher de sorriso fácil e língua afiada, conhecida por saber de tudo, antes mesmo de acontecer, a rainha dos boatos, até o dia em que sua palavra virou sentença. Ela não apresentou provas, não precisou. Bastou lembrar que eu ajudava na igreja, que eu sabia onde o dinheiro ficava, que eu era viúva, sozinha, com dívidas antigas. Cada frase dela caía como uma pedra e ninguém se abaixou para impedir. Olhei ao redor, buscando algum rosto amigo. Encontrei apenas olhos baixos, gente que eu já tinha socorrido, em doença, em fome, em desespero. Nenhuma abriu a boca. O silêncio deles doeu mais que a acusação. Não houve investigação, não houve escuta. Houve julgamento. Um julgamento feito de cochichos, expressões torcidas, conclusões apressadas. Na Serra do Calvário, a verdade não precisa de fatos, só de alguém conveniente para carregar a culpa. Tentei falar. Minha voz saiu fraca.
engolida pelo peso do que já estava decidido. Naquele dia, percebi que toda a dignidade que construí com anos de trabalho podia ser apagada em minutos. A cidade virou o rosto para mim, e eu, que sempre permaneci de pé, comecei a entender como uma mulher pode ser destruída sem que ninguém toque nela. As bolsas se fechavam quando eu me aproximava. A cidade inteira parecia concordar, sem nunca se reunir para decidir. Tentei resistir. Tentei lembrar quem eu fui, tudo o que fiz, tudo o que suportei. Mas é difícil manter a dignidade quando arrancam de você o direito de existir, quando ninguém escuta, quando ninguém defende. Naquele momento, compreendi algo pior. Minha queda não era apenas financeira, nem social, era simbólica. Eu havia sido apagada, transformada em exemplo do que acontece com quem ousa existir, sozinha, sem proteção, sem voz. E ainda assim, o pior não tinha chegado, porque quando a vergonha vira sentença, o mundo se sente autorizado a ir ainda mais longe. Eu já não tinha para onde ir quando deixei a Serra do Calvário. Não foi despedida, não foi escolha, foi fuga. Caminhei com uma sacola leve demais para quem carregava, uma vida inteira desfeita. Atrás de mim ficaram as ruas que me viraram o rosto, as portas que se fecharam sem barulho e a certeza de que ali eu não existia mais. Foi na estrada de terra, quase no limite da vila, que encontrei seu Amâncio Ribeiro. Ou talvez ele tenha me encontrado. 62 anos, passos lentos, olhar atento demais para quem dizia viver sozinho. Parou o caminhão, perguntou pouco, ouviu menos ainda, disse apenas que tinha um sítio afastado, terra seca, difícil de lidar. Falava como quem oferece algo que ninguém quer. Não prometeu conforto, não falou em ajuda, disse apenas que havia uma casa velha, abandonada, onde eu poderia ficar, sem pagar nada, até se ajeitar. Naquele momento, qualquer teto parecia salvação. O lugar se chamava Rancho da Pedra Seca. O nome veio antes da paisagem, como aviso. No caminho, o silêncio crescia, o mato fechava, a estrada parecia se afastar do mundo conhecido. Quando chegamos, vi uma construção cansada, paredes gastas, telhado torto, pedras, vento. Não era lar, era refúgio, para quem já tinha sido expulsa de tudo. Antes de ir embora, seu Amâncio me olhou. Disse em tom baixo: só aviso uma coisa, ninguém aguenta morar lá por muito tempo. Não explicou, não precisou. Perguntei o motivo. Ele deu de ombros, falou da terra dura, do isolamento, do preço que o lugar cobra. Entrou no caminhão, foi embora, levantando poeira e deixando perguntas. Sozinha, diante do rancho, senti um frio diferente. Não era medo imediato, era pressentimento. Mas entre voltar para a cidade que me condenou e aceitar aquele abrigo estranho, não havia escolha. Entrei, fechei a porta e, sem saber, atravessei um limite invisível. Ali, a vergonha
deixava de ser julgamento e começava a virar destino. O rancho da Pedra Seca existia fora do tempo. Não havia vizinhos, nem sons humanos. Apenas o vento, a madeira rangendo e um silêncio que não descansava. Ele vigiava. A casa era velha demais para esconder sua história. Manchas nas paredes, chão cedendo, frestas no telhado. À noite, o escuro não chegava de uma vez. Ele se espalhava, como se reconhecesse. O lugar não era medo, era desconforto constante, como se eu estivesse sendo tolerada, não acolhida. Foi no segundo dia que percebi que não estava sozinha. No fundo do terreno, perto do curral, encontrei Estrela. Olhar atento demais. Ela me observava, à distância, desconfiada. Carregava no corpo o mesmo abandono que eu sentia na alma. Passei a dividir com ela o pouco que tinha: comida, água, silêncio. Estrela não se aproximava fácil, mas nunca tirava os olhos de mim. À noite, quando algo estranho surgia, ela se agitava antes. Era como se sentisse o que eu já não conseguia. Criamos uma rotina, sem palavras. Eu falava com ela, contava coisas que ninguém quis ouvir. Ela respondia com presença. Duas criaturas descartadas, dividindo um espaço que ninguém queria. Ali percebi algo duro. O mundo pode expulsar, mas não ensina a desaparecer. Eu ainda estava ali. Estrela também, mesmo fracas, mesmo esquecidas. Continuávamos existindo. O rancho não oferecia paz, mas oferecia verdade. E comecei a sentir que aquele lugar escondia algo enterrado na terra e na história que ninguém contou. E eu estava prestes a descobrir. No começo, achei que era minha mente. Depois de tudo o que vivi, mas as noites mudaram. Não eram barulhos altos, eram sons arrastados, lentos como algo pesado, sendo puxado. Depois, o chão vibrava, quase imperceptível, o suficiente para impedir o sono. Eu acendia a lamparina, percorria a casa, nada fora do lugar. Mesmo assim, a presença ficava. Os passos eram piores, ritmo irregular. Eu ouvia, mas não via. Chamava. Só o eco respondia. Estrela reagia primeiro. Ela se colocava entre mim e a casa. Seu corpo frágil virava barreira. Ela não avançava, não recuava, guardava. De dia, tudo parecia normal, e isso me corroía mais. Comecei a dormir pouco, a desconfiar de tudo, e entendi. Aquilo não era imaginação. O rancho nunca esteve vazio. E nós não estávamos apenas vivendo ali. Estávamos em alerta. Foi numa manhã clara que conheci Lucas, um menino magro, uns 11 anos, pés sujos de terra. Olhar atento, ele apareceu, perto da cerca, curioso, com Estrela. Falamos pouco. Então ele perguntou: "A senhora vai ficar aí?" Respondi que sim, pelo menos, por enquanto. Ele franziu a testa, não de medo, mas de pena. Foi então que ele falou, não de uma vez. Criança conta a verdade, aos pedaços, como quem testa o chão, antes de pisar. Disse que outras famílias já tinham morado ali, gente simples, como eu,
que nunca ficavam muito tempo. Algumas iam embora de dia, outras sumiam durante a noite. Perguntei o motivo. Lucas deu de ombros. Disse que os adultos não explicavam, apenas repetiam a mesma frase, sempre em tom baixo, sempre com pressa de mudar de assunto. Não é coisa de Deus. Aquela expressão me atravessou, não por fé, mas pelo medo que ela carrega, quando é usada assim, como desculpa para não investigar, para não proteger, para não se responsabilizar. Lucas continuou. Contou que já ouvira gritos abafados, que vira caminhões saindo tarde, que ninguém nunca voltou para buscar o que deixou para trás. Disse que os mais velhos evitavam passar perto do rancho, que atravessavam a estrada do outro lado, mesmo sendo mais longo. Antes de ir embora, ele parou, olhou para o chão, sob meus pés, e disse algo que não saiu da minha cabeça. Minha avó dizia que tem coisa enterrada aí que não devia existir, que a terra não esquece, só espera. Fiquei parada. O vento batia nas paredes do rancho. O mugido baixo de Estrela soava atrás de mim, como se confirmasse cada palavra. Pela primeira vez, o medo ganhou forma. Não era mais barulho, nem sensação, nem pressentimento. Havia uma história escondida ali, repetida, abafada, empurrada para debaixo da terra, junto com quem ousou ficar. Naquele dia, entendi algo que ninguém, na Serra do Calvário, quis admitir. A verdade pode ser silenciada pelos adultos, mas sempre encontra uma criança para sobreviver. E eu já estava envolvida demais para fingir que não ouvi. Depois do que Lucas contou, não consegui mais fingir que o rancho era apenas velho. Passei a observar tudo com atenção excessiva, como, quem sabe, que algo está fora do lugar, mas ainda não tem coragem de nomear. Os primeiros sinais apareceram no assoalho. Tábuas, antes firmes, mostravam marcas estranhas, leves afundamentos. Não eram rachaduras comuns, pareciam impressões, como se o chão cedesse e depois voltasse. Passei a mão. A madeira estava lisa demais para estar quebrada. E ainda assim, algo ali se movia. Numa noite de chuva pesada, o medo mudou de forma. A água batia no telhado. O vento uivava. O frio se espalhava. Tudo, menos no chão. Descalça, sentia a madeira morna, quente demais para uma casa abandonada. Recolhi o pé, num impulso. O coração disparou. Foi então que ouvi o som mais claro de todos. Não arrasto, não passos. Batidas, 3 toques secos. Parei, respirei. Mais 2, respondendo ao meu silêncio. Ajoelhei no chão, ouvido colado, as tábuas. O corpo tremia. Não era eco, não era água. Quando bati de volta, uma vez, a resposta veio, quase imediata. Um ritmo irregular, humano demais para ser ignorado. Naquele instante, tudo fez sentido. As fugas noturnas, o aviso de seu Amâncio, o medo dos adultos. Não é coisa de Deus. Nunca foi assombração, nunca foi lenda. Era algo vivo, preso,
escondido, enterrado. Senti um nó no estômago, não de terror, de reconhecimento. Eu conhecia. Aquela sensação era a mesma de quando fui silenciada, julgada, empurrada para fora, sem defesa. O mesmo peso de existir, onde não se é permitida. O chão respirava, e alguém respirava com ele. Naquele momento, percebi, o rancho não me acolhera por acaso. Eu não estava ali apenas para sobreviver. Estava ali porque aquilo, sob a terra, assim como eu, havia sido condenado, sem voz. E pela primeira vez, desde que perdi tudo, o medo deu lugar a uma decisão. Eu não iria fugir. Depois da noite em que o chão respondeu, eu sabia. Não era mistério, era consequência. E consequência atrai gente interessada demais. Eles chegaram numa manhã seca. Um carro novo, limpo demais. Para aquele caminho esquecido, parou diante do rancho. 2 homens desceram, roupas caras, óculos escuros, passos firmes. Não pediam licença, ocupavam, não se apresentaram, não perguntaram meu nome. Já sabiam quem eu era. Olharam para mim, não como pessoa, mas como obstáculo. Disseram que eu não devia estar ali. Usaram palavras bonitas. O tom era ameaça. Um caminhava pelo terreno. O outro não tirava os olhos de mim quando disse que não tinha para onde ir. O sorriso endureceu e veio a frase: baixa, como conselho, sem recusa. Tem coisa enterrada que não é para pobre achar. Tudo se encaixou. As fugas, o medo espalhado, o silêncio cúmplice. Nunca foi acaso. O terror tinha dono. Eles queriam que eu fosse embora. Rápido, antes de eu ver demais. Antes de entender demais. Falaram em acidentes, em lugares perigosos. Para a mulher sozinha. Olhei para o rancho, para o chão que respirava, para a estrela, e senti algo novo. Não era medo, era clareza. Aquilo tudo foi construído, espalhado, de propósito, para esconder algo. Quando o carro foi embora, fiquei ali, não paralisada, consciente, entendendo o papel que me impuseram. Eu, que fui calada pela cidade. Eu, descartada como ninguém. Justamente eu tinha parado, no meio do que nunca deveria ser encontrado. E eles sabiam disso. A partir daquele dia, deixei de ser sobrevivente. Eu tinha me tornado uma ameaça. Depois que foram embora, o rancho mudou. Ou talvez eu tenha mudado. A ameaça não me fez recuar. Me acordou. Quem já foi enterrada viva não aprende a fugir de novo. Aprende a ir até o fim. Esperei a noite. Peguei as ferramentas. As mãos firmes. O coração acelerado. Arranquei as tábuas. Onde as batidas respondiam. A madeira cedeu. Fácil demais. Debaixo dela não havia terra bruta. Havia um vazio. Um porão escondido. Desci com cuidado. O ar era pesado. Antigo. Havia um cheiro metálico que irritava a garganta. À luz fraca da lanterna, vi caixas de madeira, marcadas com símbolos estranhos. Dentro delas, pedras
que não eram pedras, cristais opacos, de brilho doente, frios ao toque. Mesmo ali embaixo, algo neles parecia errado, como se o corpo reconhecesse o perigo antes da mente. Mais ao fundo, encontrei documentos antigos, pastas amareladas, carimbos oficiais, mapas com coordenadas, riscadas à mão. Li e reli, até entender. Aquele terreno, o rancho, a terra seca, o medo espalhado, fora uma zona de pesquisa do governo. Décadas atrás, material radioativo, urânio, estudos interrompidos, às pressas, nenhum registro de descontaminação, nenhuma explicação pública. O que fizeram depois foi simples e cruel. Esconderam, enterraram o que não quiseram tratar, espalharam histórias, criaram o pavor, transformaram risco em lenda, para manter gente longe, para que só os de fora soubessem onde pisar. Senti nojo e clareza. Não havia fantasmas. Havia abandono institucional. Não havia maldição. Havia crime. E todas aquelas famílias que fugiram no meio da noite tinham sido empurradas para fora por uma mentira bem contada. Subi de volta. Fechei o porão como pude e encarei o rancho. Pensei na cidade que me condenou, nos boatos que me esmagaram, nos homens de óculos escuros que queriam meu silêncio. Pensei em Estrela, ainda de pé, apesar de tudo. Ali, sozinha, tomei a decisão que muda uma vida. Não iria me calar. Quem já perdeu tudo não tem mais medo de perder a mentira. E, a partir daquela noite, o rancho deixou de ser esconderijo, virou prova. Depois de tudo o que descobri sob o chão do rancho da Pedra Seca, a palavra maldição perdeu o sentido. Não havia espírito rondando a casa, nem castigo divino pairando sobre a terra. O verdadeiro mal nunca veio do além. Ele sempre esteve entre nós. Veio da ganância, da decisão fria de extrair, pesquisar, lucrar e depois abandonar. Quando o perigo apareceu, ninguém quis assumir o custo. Enterraram o erro, junto com a responsabilidade. Cobriram a terra, apagaram registros, seguiram em frente, como se vidas fossem detalhes descartáveis. Depois veio a covardia de homens que sabiam e preferiram o silêncio, de autoridades que escolheram o esquecimento como política, relatórios guardados em gavetas, carimbos que selaram destinos inteiros. O urânio ficou, as pessoas adoeceram e ninguém voltou para explicar. Mas o mal também veio da omissão coletiva, da cidade que aprendeu a não perguntar, da Serra do Calvário que repetiu histórias de assombração para evitar a verdade. Era mais fácil acreditar em fantasmas do que aceitar que o perigo tinha nome, endereço e assinatura oficial. Pensei nas famílias que passaram por ali antes de mim. Gente simples, como eu. Quantas adoeceram devagar, sem diagnóstico. Quantas foram embora no meio da noite, porque o corpo já não obedecia, porque a casa parecia sugar a vida. E quantas desapareceram
engolidas por uma terra que ninguém quis encarar. Não foi maldição, foi abandono planejado. Quando entendi isso, senti uma dor diferente. Não de medo, mas de luto. Um luto tardio por pessoas sem justiça, sem verdade. Aquelas histórias sussurradas eram gritos que ninguém quis ouvir. Eu, que fui calada pela cidade, agora compreendia o tamanho do silêncio que sustentava tudo. O verdadeiro mal não fez barulho à noite, não arrastou correntes. Ele assinou papéis, fechou os olhos, virou o rosto, e enquanto todos apontavam para o sobrenatural, o real continuava matando, devagar, escondido, autorizado pelo silêncio. Hoje eu carrego a verdade nas mãos, não como triunfo, mas como peso, os documentos, as caixas, as provas do que foi enterrado no rancho da Pedra Seca. Não me trouxeram paz, trouxeram vigilância. Desde que decidi não me calar, deixei de estar sozinha. Sinto olhares onde antes havia vazio, passos que não se aproximam, mas também não se afastam. Um carro parado, tempo demais. Na estrada, um motor que liga quando me vê sair. Não preciso de ameaça direta para entender. Descobri mais do que me era permitido. Sou apenas uma mulher que a cidade descartou. Uma viúva sem prestígio, sem sobrenome importante, sem proteção. Alguém que já foi tratada como lixo humano. E talvez seja exatamente por isso que eu tenha enxergado o que ninguém quis ver. Porque quem cai fora do sistema passa a ver suas rachaduras. Às vezes me pergunto se sobrevivi para chegar até aqui ou se fui conduzida até aqui justamente por não fazer falta a ninguém. A verdade costuma escolher mensageiros improváveis, pessoas que, se desaparecerem, não geram perguntas. O perigo, agora, não vem do rancho, nem da terra. Vem do que eu sei. Hoje, sei demais para voltar atrás. Mas sei também que dizer a verdade tem preço. E ficam as perguntas que ninguém respondeu. Uma mulher descartada vale menos que um segredo. Quem protege o povo quando a verdade é enterrada? Enquanto essas perguntas não tiverem resposta, eu continuo aqui, invisível para muitos, incômoda para alguns, perigosa para quem construiu o silêncio. E talvez esse seja o meu papel final, não como heroína, mas como testemunha viva de tudo o que tentaram esconder. Há histórias que parecem sobre fantasmas, mas o verdadeiro terror mora nas escolhas humanas, o silêncio coletivo, esse acordo invisível entre quem vê e quem finge não ver, mata mais do que qualquer assombração. Quando todos se calam, o mal se sente protegido. Mas existe algo mais perigoso do que qualquer segredo enterrado: a coragem de quem já perdeu tudo, quem não tem nada a perder. Não aceita mentiras, não teme ameaças e cava. Agora eu quero saber de você. Você acredita que o silêncio pode ser mais cruel do que a violência? Já viu alguma injustiça
ser abafada pelo medo ou pela conveniência. Deixe seu comentário. Sua voz importa. E se essa história te fez refletir, inscreva-se no canal. Aqui a gente não foge da verdade, a gente cava